Amada igreja, boa noite. Quando escutamos os noticiários, ficamos desencantados. Parece que nada vai dar certo. Especialmente agora, nesse último mês, aquele conflito no Oriente entre israelenses e palestinos, principalmente porque esses povos têm sua origem no mesmo patriarca Abraão. É triste ver o que está acontecendo lá. Pensamos, muitas vezes, que não há solução, que as coisas estão indo de mal a pior. Mas hoje, nós vamos refletir e vamos ver que nem tudo está perdido, porque Jesus nos dá a resposta para todos os nossos anseios, lá e cá. Lá, aqui e acolá. Por isso eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos 28 a 31. Marcos, capítulo 12, versos 28 a 31. Amém? Aproximou-se deles um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinham respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhantemente a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Oremos. Senhor Deus, tua palavra está exposta. Dá-nos, Senhor, condições de transmitir ao teu povo aquilo que o Senhor colocou em meu coração, que me pacificou, que me trouxe paz, que também possa trazer paz à tua igreja num momento tão difícil que estamos atravessando. Tenha misericórdia do teu povo, Senhor. Derrame a sua graça sobre nossas vidas. Dá-nos a tua paz que excede todo entendimento. É como oramos, agradecidos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. A reflexão de hoje traz a temática do maior de todos os mandamentos, o amor. Amor, segundo a definição de Claudionor Correia de Andrade, Dicionário Teológico, CPAD, Rio de Janeiro, 2010, página 42, é o sentimento que nos constrange a buscar desinteressada e sacrificialmente o bem de outrem. É a disposição afetiva que nos leva à dedicação absoluta a outro ser. No português antigo, caridade era o nome que recebia o amor em sua dimensão sobrenatural. O amor é o mais alto e sublime atributo comunicável de Deus. O evangelista João assim define o ser supremo: Deus é amor. 1 João 4, versos 8.
Somente o amor seria capaz de predispor a Deus a buscar o bem de uma humanidade corrompida e que só se ocupava em quebrantar-lhes as leis. Paulo ensina, escreve aos Romanos e aos Coríntios: o amor não faz nenhum mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, versos 10. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, versos 4 a 7. Analisando o texto, o verso 28, que vai nos dizer: aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. Quando nós examinamos esse texto, para compreendê-lo melhor, precisamos voltar. A Bíblia, para ser bem entendida, ela é um vai e volta. Às vezes você tem que ir à frente para entender aquilo que está sendo ensinado. Às vezes você tem que retornar para entender aquilo que Deus está falando. E aqui, quando ele fala, tinha ouvido disputar, decorreu da forte pressão que Jesus sofria dos fariseus, interrogando sobre os tributos, depois falando sobre a ressurreição. E Jesus respondeu da forma que ele sabia, porque só ele entende verdadeiramente as coisas de Deus. O homem procura entender. E aí vem esse saduceu, não com espírito de confronto, não, mas talvez até, quem sabe, já querendo aceitar Jesus, e faz essa pergunta. O fariseu, ele participava, ele integrava uma religião que era carregada de estratégias, de artimanha, com o intuito de derrubar Jesus. Jesus revolucionou o templo. Jesus revolucionou os princípios judaicos. Porque Jesus apontava, ele conhecia o coração, ele sabia o que era falso, ele sabia o que não era verdadeiro, então ele apontava, está errado. Ele chamava as pessoas a uma reflexão. Por isso, várias vezes, em várias passagens bíblicas, Jesus chega para os doutores e mestres da lei e diz: me admira muito um mestre da lei não entender. Porque esses mestres da lei, eles eram limitados a um conhecimento psicológico, talvez, ou intelectual, mas não a um conhecimento espiritual. Então Jesus vem para ensinar espiritualmente a discernir. E aí ele pergunta porque ele vivia numa sociedade em que o povo era manipulado e explorado. Uma religião fundamentalista que aprisionava aquela gente com o cumprimento de 613 leis impostas pelos grupos radicais da época. Uma religião coligada com o poder do Império Romano que espoliava o povo de todos os seus direitos, com altos tributos, manipulando a sua consciência, todos os seus direitos. Uma sociedade cansada de viver sob os pesados fardos do tributo do Império Romano e da religião. Uma sociedade aflita
desgarrada e errante, como ovelhas que não têm pastor, conforme Jesus falou em Mateus 9:36. Essa foi a pergunta. Não para pegar Jesus, mas ao contrário, talvez para deixar mais claro ainda para todos quem era Jesus. E o versículo 29, Jesus responde. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aqui Jesus vai a Deuteronômio 6, versículo 4. Jesus apela para a inteligência. E a nós ele fala também, quando ele procura vincular em nós definitivamente a arte de ouvir, de atentar, de encarnar e assumir como parte do nosso ser o mandamento do amor. Por isso ele fala: ouve, Israel, como ele está falando para nós, ouve, ó PIB do Jardim da Viga. É como se ele estivesse dizendo: preste atenção e nunca se esqueça, vou falar novamente. Ainda não entenderam? Depois ele continua esclarecendo: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ao falar isso, Jesus se inclui igual aos homens, reconhecendo a Deus como único soberano também em sua vida. Como homem, Jesus conheceu a nossa realidade de seres sensíveis e frágeis em vista das nossas próprias limitações. Ao mesmo tempo, também como ser humano, Jesus nos deu o testemunho de que quando nos apossamos da graça e do poder de Deus, quando o escutamos, nós nos tornamos aptos a vencer todas as barreiras que são próprias de nossa fragilidade humana. Ter Deus como nosso único Senhor faz toda a diferença, pois assim nos apossamos do seu poderio e conseguimos viver de acordo com o que nos é proposto. Bela lição que Jesus nos dá. Mas aí vem o verso 30, e ele fala: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Olha que coisa. Olha que coisa. Jesus, partindo dessa premissa, diz que poderemos cumprir todos os mandamentos. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Amarás a Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o seu entendimento. Jesus, com isso, apresenta 3 princípios: alma, coração e entendimento. Alma e coração, espiritualidade voltada para o íntimo, para os sentimentos mais profundos do amor por tudo e por todas as coisas. Amar a Deus com alma e com o coração era a essência, pois somente quem amava com a alma e com o coração era capaz de perceber o que estava acontecendo naquela sociedade. Porque amar com a alma é bom, mas dói. Dói porque esse amor provoca uma ruptura, a de abrir os olhos, cair as escamas. Atos 9:18 vai nos dizer: e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Paulo, que vivia uma realidade
incompatível, mas que encontrou Jesus, e tendo encontrado Jesus, passou por um período rápido de cegueira, e aquela cegueira momentânea, ela foi embora, doeu, mas ela foi embora. Quando ele se encontra com Jesus e aceita Jesus e foi batizado. Mas também dói, porque nos obriga a tirar as traves. Mateus 7, 3 a 5 vai nos dizer: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou, como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Isso exige de nós uma reflexão. Servir a Deus, amar a Deus, significa que nós temos que saber, sim, como mencionado aqui pela manhã, um autoexame. É interessante que o Espírito Santo hoje estava falando muito. Ele tocou em todos os momentos, em todos o dia, durante todo o transcorrer do dia, com mensagens e com louvores. Ele tocou da necessidade de nós nos reencontrarmos a partir de uma avaliação pessoal, isenta e honesta que devemos fazer de nós mesmos. E o que a gente entende quando a gente ama a Deus? A gente vai entender que isto significa o temor do Senhor. E o temor do Senhor, Provérbios 9, 10, vai nos dizer: é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Nós temos que buscar o amor de Deus para termos sabedoria, para entender todo esse jogo político, todo esse jogo espiritual que tem procurado abalar os servos de Deus. Por que temos que procurar entender, irmão? Porque muitas vezes nós estamos sendo postos à prova. Porque muitas vezes nós nos indignamos. E quando nos indignamos, muitas vezes nós desejamos o mal aos outros. Muitas vezes. Quantas vezes eu vendo casos de maridos que massacram as suas mulheres, eu comento com a Graça, ela dá um sorriso. Eu disse: Graça, tinha que existir uma junta de execução sumária. Vai chegar o dia que as mulheres vão criar uma junta de execução sumária. E quando o marido for abusador, cruel, ela só dá um nome para a junta e aquelas mulheres que integram a junta vai lá e pum, fulmina com o camarada. Isso não é um pensamento cristão. Eu tenho que amar. Eu tenho que amar o bandido. Eu tenho que amar o terrorista do Hamas. Embora eu tenha que reconhecer o direito de defesa, que significa matar também os outros. E matando os outros, inclusive pessoas que não têm nada a ver com aquela disputa de poder, e que talvez não seja nem disputa de poder, seja muito mais disputa comercial para a venda de armas. O investimento com armamentos é 5 vezes maior do que no mundo do que o investimento com alimentos. Armas para matar, não falta investimento. Comida para salvar, falta recursos. Muitas vezes nós cristãos ficamos tão enfurecidos que gostaríamos de ver, quem sabe até uma notícia: olha, morreram todos os terroristas, morreram todos os maridos violentos,
morreram todos os traficantes, morreram todos os que fazem o mal. Mas nós, como cristãos, Jesus nos impõe isso: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus sofreu na cruz. Jesus poderia, e ele poderia, que ele era Deus, ele poderia fulminar com aqueles sacerdotes do templo, aquelas lideranças do templo. Ele poderia fulminar com Pilatos. Ele poderia fulminar com aqueles soldados que cuspiam e que batiam nele. Entretanto, ele olha para o céu e diz: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso é amor. E é esse amor que ele quer de nós. E é esse amor que nós precisamos executar, a despeito de ser muito duro, a despeito de ser muito difícil. Mas nós temos que exercitar esse amor. Nós temos que nos entregar a esse amor. E o verso 31 vai dizer: e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O cristão sofre. O cristão sofre por isso. E aí a gente vê, quando ele fala, quem era o próximo dos fariseus? Eram os seus interesses, as leis, a inveja, o ser, o ter e o poder. Estes se diziam tementes a Deus, mas Jesus, conhecendo suas intenções, une o amor a Deus como o amor ao próximo. E aí a gente percebe que o amor a Deus não é dissociado do amor ao próximo. E o amor ao próximo está intimamente ligado com o amor a Deus. Eu não posso amar o meu irmão se eu não amar a Deus. Não, eu te amo. E Deus? Não, Deus não. Eu não posso. Porque aquele amor ao meu irmão não é amor. Talvez seja um jogo de interesse. Porque há muito no mundo. Muitas pessoas te abraçam, muitas pessoas te elogiam, muitas pessoas estão ao seu lado não por amor, por um jogo de interesse. Mas também eu não posso dizer que amo a Deus e deixo o meu irmão de lado. Tiago, nosso apóstolo, já nos ensinou isso. Nós precisamos amar a Deus e ao próximo. É como se fosse um único mandamento. Não são dois, é um mandamento só. Nós precisamos. Eu amo meu vizinho. O que é que você deseja ao seu vizinho? É o mesmo que você deseja para si? Você quer ver o seu vizinho prosperar? Você quer ver o seu irmão na igreja crescer? Você quer ver os jovens evoluírem? Se você não quiser ver, se você quiser ser a prioridade, os seus interesses em primeiro lugar, você ainda não aprendeu a amar o próximo. Está também distante do amor de Deus. Você, para poder amar o próximo, você tem que se doar. E o exemplo é Jesus. Quando Jesus vai à cruz por amor a nós, ele se doou inteiramente e integralmente. E ele nos chama: amai-vos uns aos outros. João 13, 34. Ele fala, 13:34, ele fala: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o padrão de amor que nós temos que ter é Jesus. A referência deste amor é Jesus. Aguentou humilhação? Temos que aguentar.
aguentou dores, temos que aguentar. Nós não podemos fazer como aquele, acho que é um João teimoso, um boneco que você dava o soco e ele ia, na mesma hora ele voltava. Ou como a gente às vezes vê em certos filmes, o sujeito dá um tapa ele dá um tapa e leva um tapa de volta em fração de segundos. Nós temos que aprender a suportar. E suportar vai exigir de nós uma coisa: paciência, submissão a Deus, porque sozinho seremos incapazes de suportar. Amar o próximo como a si mesmo também exige que você se aceite. Porque se você não se aceitar como você é, vai ser difícil amar aos outros. E se você não se aceita como você é, porque você tem consciência que você é errado, então você procura se corrigir. Você procura se acertar com o Senhor. Como foi pregado aqui de manhã. Você vai olhar, se examinar, olha, eu estou errado. Não é isso que Deus quer. E não é nem dizer, não é isso que eu quero para mim. Não, não é isso que Deus quer de mim. Porque muitas vezes a gente com um coração enganoso, a gente diz assim, não é isso que eu quero para mim. Não, não é isso que Deus quer para mim. Corrija-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Me multiplique, me transforme, me modifique. Isso é necessário. E a aplicação dessa breve mensagem? O propósito da mensagem é incentivar os irmãos a refletirem sobre o mandamento do amor. Amando a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, para que sejamos totalmente tomados pelo amor de Deus, vivenciando de dentro para fora a partir do mais profundo do nosso ser. E amar o próximo como a ti mesmo, para que os irmãos, de forma sincera, obedeçam os mandamentos do amor ao próximo como regra para uma vida mansa e pacífica, crendo e amando aos demais irmãos. Concluindo, irmãos, que os tempos difíceis não sejam obstáculos para realizarmos os propósitos de Jesus em nossa vida. Muito pelo contrário, que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Porque é o que Ele determina e é o que devemos buscar fazer. É difícil? É. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil superar a injustiça que está cada vez mais tomando conta desse mundo tenebroso. Sabemos que isso faz parte de uma guerra espiritual. E por isso mesmo é que temos o dever de nos aproximarmos ainda mais do Senhor. Abrir mão dos nossos direitos para que sejamos apenas seguidores de Jesus na mais profunda acepção da palavra. É possível? É possível. Não por você mesmo, não sozinho. Sozinho não vamos a lugar nenhum. Mas com Jesus, no barco, como se costuma dizer, a tempestade, o mar se acalma. Que Deus nos abençoe, abençoe a igreja, que nos dê uma semana na presença do Senhor Jesus